esses 2 dias, esses 3 dias, né, temos entendido de que a única maneira, obviamente, da gente alcançar o objetivo de evangelizarmos, de falarmos do amor de Jesus, da graça de Jesus para as pessoas, é falar na mesma linguagem delas. A gente não pode ter a prepotência, como muitas igrejas têm, e a gente não pode incorrer no mesmo erro, de a gente querer que as pessoas se adequem à nossa linguagem, de que as pessoas que estão desigrejadas, que as pessoas que estão de alguma maneira sem a comunhão dos santos, que elas entendam a gente do jeito que a gente tem vivido nessa nossa religiosidade. Por isso que a gente tem falado, e hoje eu aprendi muito, e na verdade cresci muito hoje, ouvindo um pouco mais, embora todas as palestras a gente tirou bastante proveito, mas aqui o Abimael nos trouxe falando de que a igreja, ela, por causa da sua religiosidade, atrapalha o papel pelo qual ela está aqui na terra. Então você pode perceber, nós somos muitas vezes mal interpretados, mal entendidos, porque nós, como igreja evangélica, muitas vezes, somos muito religiosos. E Deus não gosta de religião. E talvez você fique surpreso quando eu falo isso. Mas na verdade, Jesus não veio instituir religião nenhuma. Ele veio apresentar o seu evangelho. E dentro de várias igrejas, seja ela católica, seja ela protestante, seja qualquer uma que se diga cristã, nós muitas vezes somos atacados a estarmos debaixo de uma religião. E a gente tem que saber desde cedo que religião, primeiro, não salva ninguém, todo mundo já sabe disso. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus é o que é o nosso Salvador. A religião nos impõe regras. E muitas vezes a gente acha que vai para o céu por cumprir aquelas regras da religião. E não é só cristianismo, grupos cristãos que falam isso. Todos os outros falam. Mas o cristianismo é aquele que deveria falar exatamente o contrário. Que é, nós não podemos, porque não conseguimos agradar a Deus de tal maneira que a gente mereça o céu. Mesmo porque a Bíblia diz que a gente não merece. O que a Bíblia diz que a gente merece é o inferno. E se a gente for tentar merecer o céu, a gente nunca alcança o padrão de Deus. Então, com esse simpósio que nós estamos terminando, e com essa série de sermões que a gente tem visto aqui nessas últimas semanas, eu gostaria de que a gente entendesse de que nós devemos nos despir, porque a religiosidade, ela destrói o foco do cristianismo, que é viver a graça que Jesus nos concede. Porque a religiosidade é você querendo alcançar Deus, e o cristianismo é o quê? É Deus que veio nos buscar. Não é a gente buscar Deus, a gente não tem condições de fazer isso, embora o nosso coração religioso vai querer fazer isso. E nós, como falei, como igrejas evangélicas, nós como cristãos evangélicos em que sentido? Porque primamos pela palavra, pelos evangelhos. Já não é nem confortável a gente falar que é evangélico, porque as pessoas olham para esses pregadores da mídia, dessas igrejas aí que são igrejas absurdas, que não falam do amor de Jesus, falam de uma tal prosperidade se você der, se você fizer, se você fazer aquele grupo religioso ali, se não aqueles líderes, aquelas pessoas que são chamadas pastores, se elas ficarem ricas. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa situação. Sabe por quê? Porque o nosso coração é religioso de natureza. Todas as pessoas no planeta querem adorar a Deus. Mas quando a sua atenção está desfocada, ela vai adorar um objeto. Ela vai adorar uma imagem. Ela vai adorar o dinheiro. Vai adorar o trabalho. Vai adorar uma pessoa. Por isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. E a nossa série de sermões tem a ver com armadilhas da religiosidade, que é basicamente essa situação que nós estamos vivendo, de a gente, nós que temos a Bíblia, não sermos pegos, não sermos de alguma maneira atraídos para o falso cristianismo, né? Que na verdade é apenas uma falsa maneira da gente cultuar Deus, porque muitas vezes a gente acha que vai cultuar Deus, presta atenção, com gestos, com formalismo,
com religião. A gente adora a Deus num culto racional. É dizendo para Deus: o Senhor é grande, o Senhor é bonito, o Senhor pode todas as coisas. Elogiando Deus. E de coração. Com a mente, sem dúvida nenhuma, mas de coração. Então não adianta eu levantar a mão se o meu coração não estiver levantado. Não adianta eu cantar ali a música se a minha mente não está dizendo aquilo para Deus. Não adianta. Isso não passa de religião. Porque as pessoas ao nosso redor pensam que a gente está cultuando a Deus. Mas na verdade não estamos cultuando a Deus. Qual o grande problema da religiosidade? É que ela cansa a gente. Se você tem alguma coisa de religião, você vai cansar de Deus rápido. Porque nós não conseguimos muitas vezes desatrelar Deus das religiões. A gente fala: Deus está ali. Sabe, olha, tem muitas pessoas que saem decepcionadas de várias igrejas, saem decepcionadas, passam por elas e saem decepcionadas, e depois pensam assim: eu não vou entrar de novo numa igreja, porque toda igreja é igual. Duvido se você já não ouviu isso. Duvido se você já não ouviu esse tipo de conversa, se já não falou esse tipo de coisa, ok? Qual a grande situação? Nós temos que entender que existe um povo remanescente do Senhor na face da terra. E nós podemos estar dentro desse povo remanescente, estes que não se curvam à imagem, não se curvam a sistemas, não se curvam a idolatria nenhuma, e muito menos a uma religiosidade. Por isso que a gente tem que ter coragem de abordar esses assuntos e falar mesmo contra nós muitas vezes. Eu não posso ser religioso, porque religioso é casca. Religioso é tudo que a casca consegue fazer, tudo que a forma consegue realizar e enganar as pessoas. Qualquer pessoa pode inventar que está falando em línguas, não pode? Que é um dom que Deus pode dar. Mas qualquer pessoa pode engambelar outra pessoa. E aí a gente até enganado, a gente pensa: puxa vida, a pessoa tem olha o poder espiritual que essa pessoa, ela fala em línguas. Mas vai lá, ela nem segue aqueles preceitos que a Bíblia fala de que tem que fazer se ela estiver falando em línguas. Uma delas é ter tradução. Quer dizer, alguém falando, se estiver falando em línguas, alguém tem que estar falando o que ela está dizendo. Ao mesmo tempo, né, tem que ser uma língua conhecida no mundo, porque tem que estar traduzindo alguma coisa que alguém não está, que é falada no planeta. Mas o que a gente tem visto por aí é só um reteté. É só igual o pessoal fala, chupa bala house, né? Ou coisa desse tipo. Palavras desse jeito, que na verdade não é nada mais, nada menos, ok? De invencionismo. Mas engana, atrapalha. E a pessoa que já está tendenciada a ser atrapalhada vai se atrapalhar mesmo. E aí vem aquelas profetadas. Tudo isso, gente, tem a ver com religiosidade. O problema é que muitas dessas questões religiosas, da religiosidade, são armadilhas que pegam as pessoas. Você deve ter visto essas gaiolas aqui. Nada mais, nada menos que são armadilhas. O simbolismo é que tem pessoas presas por causa da sua religiosidade, pela sua forma de interpretar Deus. Seja um Deus muito generoso ou seja um Deus malvado. Por isso que a gente tem que focar a nossa atenção naquilo que Deus é. Porque a Bíblia diz, isso você já sabe, que Jesus veio nos libertar. Libertar de quê? Do inferno. Libertar de quê? De nós mesmos, do nosso jeito, do nosso gênio, do nosso pecado. Libertar de quê? Das religiões, da religiosidade. Por isso que nós devemos cultuar a Deus, e devemos cultuar em comunidade também, em fraternidade, focando a nossa atenção naquele que é o soberano Deus. Por isso que eu fico feliz de vocês estarem dando atenção a essa palavra, de virem, retornarem e quererem de alguma maneira aprender sobre essas armadilhas, porque senão a gente vai ser tragado pela armadilha. Por incrível que pareça, tem um monte de gente que gosta da religião. Sabe por quê? Porque a religião não tem muito compromisso. Basta você cumprir aquele ritual, basta você botar aquele uniforme de cristão. Ele não exige transformação de vida. Basta o formalismo. Então você pode botar aquela capa, aquela embalagem bonita,
se apresenta como um religioso e pronto. O problema é que a gente nunca alcança o coração de Deus, não cumprimos com o nosso projeto aqui na terra, não servimos para o qual nós fomos criados, que é adorar a Deus. Consequentemente, não teremos no nosso coração aquela realização que você deseja. E enganado busca muitas vezes em coisas que são muitas vezes querem tomar o lugar de Deus. Se você não sentir o coração realizado por Deus, você vai procurar na bebida, vai procurar no romance, vai procurar no dinheiro, no trabalho, vai procurar em filhos, vai procurar em outras coisas essa realização, mas só Deus dá essa realização. E todas essas coisas boas e legítimas, Deus permite, mas da maneira adequada, sem que aquilo atrapalhe o meu relacionamento com Deus. Na verdade, aquilo como fruto do meu relacionamento com Deus. Ok? Então, deveríamos de alguma maneira pensar e considerar de que existem diversas armadilhas da religiosidade. As pessoas muitas vezes se sacrificando e fazendo coisas que Deus nunca pediu para fazer. De que Deus abomina, mas porque a gente vê alguém ensinando, a gente vai se envolver com aquilo. Sabe por quê? Porque a gente ouviu, a gente gostou, então eu posso de alguma maneira fazer isso, é um sacrifício, é alguma coisa grande, e eu vou fazer porque dessa maneira eu vou alcançar Deus. Não alcança, nós nos distanciamos de Deus. Gente, presta atenção, existe um perigo nisso que eu estou falando, sabe por quê? Porque quando eu falo que sou contra a religião, alguém pode entender, então não tem a ver com ética, com cristianismo, tem a ver tudo com ética, tem a ver com vida moral plena, com crescimento espiritual, com ajudar o próximo, amar as pessoas, com comportamento adequado, tem tudo a ver. A religiosidade não, porque a religiosidade basta você cumprir aquela regrinha. Ok? E dane-se as outras coisas. E dane-se o bom senso. Por isso que é importante que a gente entenda isso desde cedo. De que nós somos criaturas religiosas sim. Adoradoras. Mas a gente não tem que, de alguma maneira, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que se voltar para Deus. Deus colocou no nosso coração um desejo por Ele. E a gente tem que focar nele e não nas coisas. Eu não preciso fazer absolutamente nada, ou crer em alguma coisa como intermediário para eu chegar em Deus. Nem eu posso fazer e ninguém é. Jesus já abriu esse caminho para a gente quando Ele morreu na cruz. Eu tenho acesso direto a Deus e você também. Você também. Então você não precisa de absolutamente nada, nenhum ritual, nenhuma dancinha. Eu estou falando de dancinha porque tem grupos religiosos que assumem que determinadas danças aproxima de Deus ou de alguma maneira do ser. Os índios mesmo fazem dança para chover. A gente ri disso, mas tem muito crente, muito pseudo-crente, muitas vezes, né, que tem mandinga também, ou coisas relativas a isso. Ok? Aquelas pessoas que acham que a Bíblia é um objeto de sorte. Eu já achei isso. Se eu botasse a Bíblia no braço, e a Bíblia grande mesmo assim, eu podia sair que eu estava protegido das hostes maléficas do capeta. Olha, troquei a figa, o pé de coelho, o trevo, o couro de lobo. Aprendi isso hoje, né, pessoal? Diz isso lá na terra do Cássio, né? Troquei pela Bíblia. A religiosidade do mesmo jeito. Ok? Por isso, imagina se eu encapasse a Bíblia com couro de lobo. Nem bala. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A minha proposta ainda é de que Deus não nos quer robôs. Isso aqui é uma proposta, uma arte que a Lívia fez, Lívia, filha da Areli, fez, que eu achei fantástico isso. Aqui atrás de fundo tem uma música, uma letra de uma música, né? A gente cantou há pouco tempo essa música, bem conhecida no meio evangélico.
mais a gente pode ser um robô, que Deus nunca quis isso da gente, de ficar repetindo, como se tivéssemos sido programados a fazer isso, se não tivesse nada a ver com o coração e com a mente. Vejam só, muitas pessoas se questionam, por que Deus permitiu que o pecado entrasse na terra, na humanidade? Por que Deus ainda permite um monte de coisas erradas? Exatamente porque Deus não nos fez robôs. Ele quer da gente um culto racional, lógico, a gente escolha Ele, nesse sentido de, embora tenha muitas coisas para fazer, eu prefiro as coisas de Deus, eu prefiro fazer isso. Ao invés de ficar assistindo TV, eu prefiro as coisas de Deus, porque é melhor para mim. Eu entendo que o resultado disso vai ser muito mais valoroso, muito mais valioso para a minha vida, para as pessoas que estão tão próximas de mim. Eu prefiro ler a Bíblia do que ficar fazendo aquelas coisas que não tem nada a ver, ok? Gastando tempo com aquilo que, sinceramente, não me acrescenta nada. Porque aí quando chego na igreja ou em qualquer lugar, eu vou, muitas vezes, ser apenas um robô, repetindo aquela liturgia, aquela regra, muitas vezes, um missal evangélico, sabe? Aquele negócio assim que não afeta a nossa vida. Então, vamos abominar isso. Porque se Deus, veja só, quisesse robôs, Ele teria feito robôs. Mas Ele fez seres racionais. Infelizmente, a gente tem a tendência de escolher o mal. Mas é assim mesmo que Deus ainda nos prefere. De que a gente, na opção de escolher o certo e o errado, a gente escolha o certo. É a expectativa de Deus. Ok? Tá bom. Nesses dias, então, temos trabalhado e falado acerca da autojustificação, que é uma armadilha da religiosidade. Nós, muitas vezes, que queremos nos justificar, quer dizer, nos colocar como justos, com uma prática religiosa, a gente está ficando mais distante de Deus ainda. E hoje eu tenho um texto, que talvez eu não termine esse texto hoje, espero terminar até, né? Que a gente pode ver, pode entender. Ele se encontra em 2 Reis, segundo livro de Reis, a partir do capítulo 5. Você que tem a sua Bíblia pode abrir, né? Pode acessar a sua Bíblia agora, mas temos aqui o texto que eu gostaria da gente refletir, você pode acompanhar aqui, tá bem? Como já oramos, é importante que a gente faça essa leitura também com a expectativa de Deus nos abençoar. É uma das cenas do Antigo Testamento assim, que é apaixonante pelo desfecho. É apaixonante, já preguei isso aqui talvez há 6, 7 anos atrás, né? A história de Naamã. Tem muita riqueza, mas eu queria focar apenas no desejo de autojustificação de Naamã, ok? E como Deus tratou a vida dele no que diz respeito a destruir a autojustificação dele, e como Deus foi benevolente com Naamã, como também deve ser e quer ser com a nossa vida também, tá bom? Naamã, 2 Reis capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era ele herói de guerra, porém leproso. Gente, existem muitos poréns na Bíblia, muitos mas, muitos contudo na Bíblia. Este é um daqueles que a gente pensa assim, puxa vida, como que a situação bota, né, como a gente percebe que uma situação de tão boa vira tão má. Porque, veja só, olha aqui, olha o pedigree do camarada, olha a situação do camarada. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era o camarada que o rei da Síria confiava o seu exército. Era um camarada, como diz aqui, ele era grande diante do seu senhor. Então, ele tinha muito conceito, olha só, e de muito conceito. Era uma pessoa totalmente confiável, obviamente pela sua competência. Ele não era qualquer um. Ele era aquele camarada, o general, sei lá o que for, o camarada que mandava e desmandava na segurança da Síria. Tinha todo o respeito, toda a confiança, não por politicagem, mas pela sua própria competência.
Era um camarada que, sinceramente, tinha um alto conceito do rei, mas tinha de toda a população. E aí diz aqui, fazendo um parênteses aqui, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então a Síria era um país vitorioso, porque o seu comandante, o comandante do seu exército, era uma pessoa competente. Fazia realmente bem o seu papel. Levava os seus guerreiros à batalha para ganhar. E aí diz aqui, ele era herói da guerra. Era um camarada que as pessoas identificavam de que ganhamos a guerra porque temos um comandante altamente competente. Então ele era herói nacional. Era aquela pessoa que talvez a gente identifique como algum elemento no nosso país, como um herói de alguma coisa, uma pessoa famosa, uma pessoa que faz o nosso país melhor, que faz o nosso país avançar e ser próspero. A gente não tem uma figura dessa no Brasil, talvez nunca teve. Nesse naipe, a gente não teve, ok? Mas aí vem aqueles poréns da vida. Mas ele era leproso. Lepra, uma doença que naquela época, hoje não é mais assim, levava à morte, porque não tinha cura. Além disso, para o israelita, era considerado uma maldição de Deus. O camarada que era leproso, ele não só estava fadado a morrer, se despedaçando, porque as partes do corpo começam a ficar insensíveis. Então a pessoa ficava com a mão no fogo e estava queimando o fogo e ele estava num bate-papo tranquilo. Furava o pé e sem nenhum problema, andava por aí até infeccionar, até ir perdendo os membros e por aí. O fato é que lá em Israel, a pessoa que tinha lepra, não é o caso dele, ele estava na Síria, era tão amaldiçoado, né, que ele não podia mais conviver com a sua família, tinha que ficar fora mesmo. Na verdade, ele era obrigado até, veja só, ele era obrigado, inclusive, se alguém chegasse perto dele, ele tinha que gritar, lepra, 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 para a pessoa não se aproximar. Ele quem tinha a obrigação, porque se não fizesse isso, ele poderia morrer apedrejado. Quer dizer, ele já estava morrendo devagar, falou, é melhor morrer devagar do que rápido, né? Então, e ainda tinha a esperança de Deus intervir na vida dele e ele ser, de alguma maneira, curado. Ok? Então era a situação de Naamã. Talvez a situação igual a nossa, muitas vezes. Somos herói, somos admirados por algumas pessoas. Mas, às vezes, a nossa admiração que as pessoas têm para nós, a gente talvez reconheça que tem alguns más na nossa vida. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Outro parênteses aqui. Era um país vitorioso. Saíram tropas da Síria, olha só, e da terra de Israel levaram cativo uma menina que certamente conhecia o padrão de Deus, porque Israel era um povo religioso, era um povo que deveria fazer, obviamente, Deus conhecido em todos os cantos do mundo, mas preferiu não fazer isso. E Deus disciplinava muito o seu povo com perdas em guerras. O povo desobediente sofria as consequências. Numa dessas ocasiões, a Síria levou cativa, escrava uma menina. Gente, que coisa mais triste, uma adolescente, é o nome basicamente adolescente. Imagina uma adolescente, uma filha sua, uma parente, uma amiga, uma conhecida sua, que foi levada escrava para um outro país. Imagina a minha filha Ana Luísa, ou a Letícia, sendo levada escrava para outro país. É morte, para a gente é morte. Mas Deus tem um propósito ainda nisso, porque Deus é soberano de toda a terra. A nossa tristeza, se a gente entender que Deus tem um plano para a nossa tristeza que não é da nossa culpa, quando a tristeza não é nossa culpa, Deus tem um plano para transformar aquilo em grande coisa, em bem. Olha só o que acontece aqui. Ela, ficou para ser escrava da mulher de Naamã, que era o camarada herói da guerra, bam, ok? Versículo 3, disse ela à sua senhora, a menina, embora escravizada, ela está agora dialogando com a sua dona, tomara
o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Sabe o que ela falou? Quem dera Naamã, meu senhor, tivesse hoje lá em frente o profeta que tem em Israel. Ele ia dar uma palavra de ordem e ele ia ficar curado da sua lepra. Gente, isso me impressiona, porque embora escrava, cativa, ela entende que estava em missão. Ela, a menina, entende que no sofrimento, aquela situação toda dela, como aconteceu em outros episódios, como José, por exemplo, que a gente muito lembra, em Gênesis. Mas aquela menina, obviamente que foi retirada dos seus pais, se não mortos, inclusive, pelas tropas de Naamã, como o comandante que fez isso. E ela, entendendo que Deus tinha um projeto na vida de Naamã, e chega a suspirar, tomara, quem dera, o meu Senhor tivesse lá em Israel agora, falando com o profeta que está lá. Porque ele ia dar uma palavra de ordem, e ele ia, com essa palavra de ordem, Deus ia curar Naamã. Gente, isso para mim é espetacular. Porque a gente choraminga muito pelos nossos problemas, não é? A gente chora muito fácil, reclama muito fácil. Se a gente está com dor de ouvido, está com diarreia, está com cabelo que não está penteando direito, a gente fica mal-humorado. A gente fica chateado da vida, porque a gente é cheio de direitos e não entende que nós estamos aqui na terra para cumprir o projeto do Senhor. Nós somos assim. E a gente muitas vezes com aquele nosso ímpeto, aquela ideia, né, que a gente muitas vezes né, eu mereço, merece nada, que se você merece é o inferno que a Bíblia fala. E não adianta você falar que merece alguma coisa ou achar isso, que não vai mudar a situação. É igual aquela pessoa que fica tentando se convencer de alguma coisa boa e ela própria sabe que não é. Então, versículo 3 demonstra que aquela mocinha entendia que estava em missão. Mas hoje o nosso projeto o nosso objetivo não é falar da mocinha. Então foi Naamã e disse ao seu senhor. Que coisa espetacular. A mocinha falou para quem? Para a mulher de Naamã. E a mulher de Naamã falou para Naamã. Talvez aquele dia eles foram dormir e a mulher de Naamã olhando para o seu esposo, que para todo mundo é herói de guerra, valente, muito bem, assim, um negócio espetacular, mas ele sabia que estava com lepra. De manhã no seu leito, está todo avacalhado, todo cabisbaixo, todo borocochô, todo abatido. E aí a mulher de Naamã fala assim para Naamã: Naamã, sabe a Isabelita? Ela falou um negócio espetacular hoje. Falou que se você estivesse lá em Jerusalém, lá em Israel, você seria curado disso. O quê? Será que é verdade? Ganhou esperança. Ganhou esperança a ponto dele próprio ir no rei, seu chegado, e falar para o rei, né? Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei, que ama o seu servo, o seu comandante do exército, respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Gente, imagina, aqui é muito resumido aqui, mas imagina a cena, um filme, se a gente entrar tentando cheirar aquela ocasião, ver e enxergar, imagina toda aquela cena. Aí diz aqui: ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Ele levou o equivalente a mais de 2 milhões de reais. Foi com uma tropa, porque ninguém anda com um negócio desse assim, numa distância provavelmente de 5 dias de viagem. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. A carta está endereçada errada. A carta do rei da Síria foi para o rei de Israel, porque lá em Israel tinha um profeta que a menina tinha mencionado para a mãe
aliás, para a esposa de Naamã. Naamã falou para o rei e o rei já escreve, resolve isso. Olha só que coisa interessante na sequência da história. Tendo lido, gente, já passou a viagem, já passou a arrumar toda a grana, arrumar a mochila, despedir da mulher, despedir da menina com aquela esperança. Tomara que você esteja falando a verdade mesmo. Tomara. Tendo lido o rei de Israel, porque quando Naamã chegou lá, já foi direto no rei, chegou no rei, aqui a carta que o meu rei mandou para o senhor. Tendo lido o rei de Israel a carta, o rei rasgou as suas vestes, quer dizer, revoltado. E disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? O rei sabia que não era nada para fazer aquilo. E ficou totalmente constrangido, chateado, ficou revoltado, indignado. Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Veja só, para ele não continuar, a Síria, maltratando Israel, pilhando Israel, destruindo Israel, teve um combinado. Israel pagava uma taxa mensal para a Síria, provavelmente, taxa de guerra, como sempre foi comum. Aí, quando o rei de Israel recebeu aquela carta, sabe o que está acontecendo? O camarada sabe que a gente não vai resolver esse problema, e quando a gente não vai resolver esse problema, vai atacar a gente de novo. Está querendo romper comigo. Só que esse rebuliço todo, esse desconforto todo, andou por todo Israel. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, a qualificação de Elias é bem rasteira, no sentido assim, objetiva e rápida. Ouvindo Eliseu, porém de novo, ouvindo, por que o porém? Porque aqui em cima está um rei transtornado, aqui em cima tem um rei que está totalmente abatido e sem fazer nada, sem condições de fazer nada. Ele está com medo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Esse era Eliseu. Que rei mais frouxo é esse? Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Gente, que coisa espetacular. Aquele Deus que tinha falado com aquela jovem a muitos quilômetros de distância, era o mesmo Deus que tinha falado com Eliseu, que é qualificado aqui como homem de Deus. Manda esse camarada vir aqui, dá o endereço para ele. Não dá meu celular não, porque ele tem que vir aqui, ok? Dá só o endereço. E saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e todo o dinheiro, e parou à porta da casa de Eliseu. Parou na porta da casa de Eliseu. Não era uma mansão, Eliseu era um profeta relativamente pobre, igual à sociedade ali. Israel era pobre naquela ocasião, ok? E toda aquela comitiva, aquele negócio que reluzia, porque tinha ouro, tinha prata, tinha vestes festivais. A carruagem era chique, tudo muito bonito, uma comitiva enorme. Chegou e a vizinhança toda, o que está acontecendo? Certamente. É uma festa, é um negócio que a gente não está... Veio um rei de algum lugar. Aí chegou e parou em frente à casa do profeta Eliseu. Outras surpresas nos aguardam. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Presta atenção. Eliseu não foi encontrar, não foi adular e não foi buscar dinheiro do camarada. Eliseu foi apenas mandou Eliasi, mandou o Geazi, mandou o seu mensageiro dar um recado para Naamã. Porque Naamã, aquele rebuliço todo, aquela poeira toda, né? Ele abriu a janela, já sabia que tinha chegado Naamã. Fechou a janela e falou para o mensageiro, né? Para o seu conservo ali, né? Geazi, fala lá para o camarada e toma banho.
Quer dizer, banhar 7 vezes no Rio Jordão, ok? Mergulhar 7 vezes. E Geazi foi lá e falou: olha, o meu senhor, o profeta Eliseu, falou assim: vai tomar banho, né? 7 vezes no Jordão, e aí a tua carne será restaurada, né? E você ficará limpo de tudo. Olha só que coisa impressionante. Outra grande surpresa para a gente. Versículo 11. Naamã, porém, outro mais, gente. Outra coisa que a gente pensa assim: puxa vida, né? O profeta, e a gente já sabe da história, o profeta mandou fazer, é melhor que se faça mesmo. Não é isso? Mas Naamã, ele tinha as suas formas de autojustificação. Já estava fazendo demais, de ter ido, aquela situação toda, né? Sabendo assim, ele cultuava um outro Deus, não confiava muito no Deus de Israel, muito menos no profeta, tinha confiado no adolescente lá, com excesso de coragem. Aí chega diante do profeta, na casa do profeta, o profeta fala para ele no Jordão. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, tipo o Chaves, né? Sai assim reclamando e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Estava esperando, sabe o que era? Religiosidade. Naamã estava esperando alguma coisa da religião. Pensava eu que ele viria até a mim, ficaria de pé diante de mim, invocaria o nome do seu Deus, ó Deus Todo-Poderoso, e moveria a mão tipo uma mandinga, né? Assim, ai, não sei o que, tá ficando quente, né? Ai, não sei o que, aí vai falar aquelas palavras, aquele negócio todo, palavra mágica, pororó, né? E restauraria o camarada. Essa é a grande jogada aqui, gente. É nisso que a gente vai ter que encarar, né? Ele estava esperando algo que era da religião. Veja só, isso está natural, isso está fácil. Aí, como é de Naamã, como nós também somos, exalamos, colocamos para fora a nossa prepotência e a nossa autojustificação, a nossa arrogância. Ele saiu chateado, saiu esculhambando o profeta, né? Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, capital da Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Porque Israel, o Jordão era um riacho em comparação com os outros rios. Melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me nele se ficar limpo? Ele falou assim: mas como é que pode? Eu saí lá dos cafundó do Juda, do Juca, igual a Letícia falava, lá dos cafundó do Juca, e vim para cá, para o camarada falar para eu tomar banho. Esse profeta, sabe o que é? É um boboca. Conhece essa expressão boboca? É da minha época de infância. O boboca. Era um bobão. O camarada é um bobão. Aqui está falando que ele saiu indignado e voltou-se, foi embora indignado. A palavra indignação é com furor. Ele estava com raiva, ele estava com a cabeça quente, inclusive, batendo. Porque sabe por quê? Porque a esperança que estava no coração dele é retirada nesse momento. Retirada por quem? Por ele próprio. Porque ele esperava um ato de religiosidade. Nós somos religiosos, muito, muito, muito. A gente quer manter até aquelas regras da religião. Com Naamã não era diferente. Ele falou mal de Israel. Se fosse para me banhar, para eu me banharia em águas melhores, águas mais limpas. Eu venho aqui com a esperança de ser restaurado da lepra, e o camarada fala para eu ir naquele riachozinho besta e mergulhar 7 vezes. É um pateta. E foi embora com indignação. Gente, aqui entra outra surpresa que para mim também é daquelas excelentes. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram:
Gente, que coragem daqueles oficiais. Não quis que ele fosse embora. Mas disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Não a farias? Se falasse para o senhor, dá 10 voltas no quarteirão aqui, de joelhos e de costa ainda, não sei como é que uma pessoa pode conseguir isso. O senhor não faria? Ele achava isso, o pessoal sabia que ele era capaz de fazer coisas difíceis, porque era um herói de guerra, era uma pessoa admirada. Vai correndo daqui até Goiânia e volta correndo sem parar. O senhor faria? O profeta mandou o senhor fazer uma coisa besta. Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te, ficarás limpo. Gente, é gente que nos ama que faz isso. É gente que tem interesse. Naamã, de certa forma, era um bom cidadão. Porque se os seus oficiais não gostassem dele, nem aquela menina, tomara que morra logo. Demorou. Mas aqui, a gente percebe outra coisa. Os seus oficiais, chama ele carinhosamente de meu pai. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Se fosse para pagar uma promessa, se fosse para fazer alguma coisa assim, tipo assim, fazer aquelas campanhas, aquelas correntes que tem nas igrejas evangélicas, né? Aquele sacrifício, aquele negócio todo, não farias? Porque aí a gente passa a julgar que a gente merece. E Deus nunca queria fazer isso com Naamã. Por quê? Porque Deus não quer enganar a gente, nos dando a oportunidade da gente achar que merece alguma coisa. Mas o nosso coração é orgulhoso, prepotente, auto se justifica. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Gente, isso dá vontade de chorar. Olha como é que é a questão aqui. O que ele fez? Ele não fez por merecer, porque aquilo era vergonha para ele. Era Deus tratando o coração dele. A única coisa que Deus tinha falado para Eliseu falar para Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes. E ele com aquele coração duro, incrédulo ainda, incrédulo. Mas o que Deus queria para ele era obviamente que ele fosse tratado da sua arrogância, da sua prepotência, porque ele era um herói de guerra. Mergulha 7 vezes, o pessoal, imagina, aquela comitiva, e muita gente ainda, né? Um bando de curiosos que estava ali também, porque chegou, né? Todo lugar é assim, né? Você tem alguém olhando para um lugar e vai aparecendo gente que vai olhando também para aquele lugar. E filas e mais filas, e gente e mais gente. Aí o riacho é pequeno ainda, aquele negócio todo, aquela multidão. Torcida ali, aquele negócio. E ele entrando na água, pensando assim, que mico. Que mico. E o pior é mergulhar, sabe? Uma vez, 2 vezes. Se eu não sair curado daqui, eu vou matar aquele profeta. Porque é vergonha demais. O meu nome vai sair no jornal da Síria, vai sair na internet, primeira, né? Aquele negócio todo assim, ó. O bobão de Naamã passando vexa em Israel. Ou coisa parecida. Mergulhou 1 vez, mergulhou 2. Imagina o que passava na cabeça de Naamã durante aquele mergulho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu quero é ver. E as pessoas olhando, alguns rindo. Porque tudo isso é espiritual. A gente olha para a situação e já viu que deu certo. Mas imagina a cena. Imagina aquele momento ali de todo mundo torcendo. Tomara que aconteça alguma coisa. Era um milagre. Era um milagre. E milagre você não vê todo dia. Desce. 1. Desce. Volta. 2. Desce. Volta. 3. Desce. Passando tudo aquilo na cabeça, né? Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? 4, né? Porque nós, quando estamos desesperados, muitas vezes vamos atrás de muitas coisas. E aqui no caso, Deus queria humilhar de fato, como muitos de nós merecemos e precisamos. Deus queria mostrar para Naamã de que Naamã não era nada e deveria esperar de Deus a resposta que ele tanto precisava.
como profeta, homem de Deus, mandou ele fazer aquilo, era aquilo que tinha que ser feito mesmo. Quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, está chegando. Vou logo acabar com isso, eu vou arrumar outro jeito, vou embora logo e vou resolver esse problema, tentar passar uma pomadinha de couro de, como é que fala, de banha de cobra, qualquer coisa, gordura de cobra, qualquer coisa, para ver se eu vou diminuindo a minha dificuldade aqui. O fato é que quando ele saiu a 7ª vez, aqui diz, olha só, a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ele não só foi curado da lepra, como rejuvenesceu. O camarada que tinha 65 anos de idade, agora parecia 40 anos de idade, parecia 35 anos de idade. Voltou de novo, a pele limpinha, sem precisar creme, sem precisar tratamento de qualquer coisa. Bonito. Pele ficou restaurada, né? Ficou 100%. Não ficou aquela cara esburacada igual a do Aclésio. Eu estava resistindo, mas eu não consegui, Aclésio. Tentando assim. Mas ele ficou bem. Imagina, aqui está falando que ele ficou limpo, imagina ele olhar para si mesmo e não ver mais a lepra. Remendado, arrumado e ainda por cima jovial. Jovial é uma palavra meio arcaica, né? Jovem, limpo, pele arrumadinha. Que susto. Que susto. Imagina. Aquelas pessoas que estavam ao redor ali devem ter batido palmas, devem ter uhul, né? Feito um monte de coisa. Mas ele, como alvo do milagre de Deus, ele certamente saiu dali outra pessoa. É exatamente isso que fala aqui. Voltou ao homem de Deus. Que coisa espetacular. Por que ele não foi embora logo? Sabe por quê? Porque Deus ainda tinha que tratar do coração de Naamã. E Deus o atraiu de volta para o homem de Deus. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. O nosso Deus, gente. O nosso Deus se revelando de forma clara para um não judeu. Naquela época. Se não em Israel, pois te peço, aceites um presente do teu servo. Todo servo de verdade serve. Era a expectativa dele agora. Reconheceu Deus. Mas agora ele queria presentear o profeta. Imagina. Ele trouxe grana, muita grana. Trouxe muita grana. Qual seria desses apóstolos atuais que ia negar um negócio desse? E a gente tem a surpresa. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Outra surpresa. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Não, eu trouxe para você. Não, pera lá, não vou pegar nesse dinheiro não. Rapaz, mas a gente veio tudo isso com essa carga excessiva de prata e de ouro e de roupa. Foi para que se eu saísse daqui restaurado, deixasse contigo. Ele falou: não insista, não quero mais falar nesse papo. Vá embora. Vá embora. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo, holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O cara estava convertido. E aí até fala: nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o meu senhor, o rei, entra na casa de Rimon, outro deus, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão. E eu também tenho que me curvar para cuidar do rei, né? Na casa de Rimon. Quer dizer, eu estou me curvando também, mas de tabela. O meu coração está se curvando diante daquele outro Deus. Aí ele fala: e
e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Ok? Ele está se antecipando. Ele já percebeu. Agora eu vou adorar outro Deus? De maneira nenhuma. Ah, mas eu vou ajudar o meu rei, que é meu Senhor, e no Deus dele lá, quando chegar lá eu tenho que... Ele ficou preocupado. Me perdoa. Ele entendeu a graça de Deus, gente. Ele tinha entendido a graça de Deus. Nesse caso aqui, a gente percebe exatamente Elias falando logo depois: vai-te em paz. Vai-te em paz. Eu gostaria de instar você, para você ler depois o que aconteceu. É muito interessante, mas até aqui, que é o ponto que eu gostaria de frisar, que já frisei boa parte, eu queria que você levasse para casa 3 aplicações ou 3 razões. A maneira com que Deus quer tratar a nossa autojustificação, como fez com Naamã. A autojustificação, ela procede de um coração orgulhoso, mas que precisa ser confrontado com a sua fragilidade. Guarda isso no seu coração. Embora nós sejamos orgulhosos, muitas vezes não devemos, nos achando bons, bambambãs e qualquer coisa assim, Deus quer tratar a nossa vida. O nosso coração que auto-justifica, que acha que tem que merecer alguma coisa, precisa ser confrontado com a nossa fragilidade. Deus tem muitas maneiras de nos fazer correr até Ele. Às vezes é uma enfermidade, no caso de Naamã. Às vezes é um problema familiar. Às vezes é um fracasso em um projeto que você tanto tinha colocado a sua esperança. Às vezes, tantas outras razões, que são para nos dizer o quê? Nós somos frágeis. Realmente eu reconheço, porque a gente vai morrer. Mas o mundo que muitas vezes bate nas nossas costas, fala assim: olha, você faz, você acontece, é aquele mesmo mundo, né? Que vai no seu enterro e vai cuspir na sua cova. O que eu queria que a gente entendesse, e Deus quer que a gente entenda com facilidade, é que você e eu não somos melhores que ninguém, e nós somos frágeis. Frágeis. Eu posso bater no peito com orgulho, com prepotência, dizendo: eu faço, eu aconteço. Mas basta você quebrar o dedinho para saber o tanto que você é frouxo. Naamã era herói de guerra, admirado por todos. Imagina quebrar a perna. Nós somos assim. Nós somos fragilizados quando a enfermidade ou a morte bate na nossa porta. A gente chora. Muitas vezes não queremos chorar na frente das pessoas, mas porque nós somos frágeis mesmo. O orgulho, para ser tratado, ele precisa ser confrontado com a nossa fragilidade. E a nossa fragilidade é muito simples. É só a gente lembrar que a gente vai morrer. Nós somos frágeis. Todos estamos aqui. É improvável que todo mundo morra, mas é possível que a gente morra. Não existe essa possibilidade? É possível que você morra. Existe essa possibilidade. E a gente é tão prepotente que a gente pensa assim: vou morrer nada. Não vou morrer nada. E a maioria das pessoas anda morrendo aí, né? Sem se preparar para a morte, inclusive. Sem se ater e recorrer a Deus. Porque é pego de surpresa. Porque é pego de surpresa. Postei um vídeo no Facebook para algumas pessoas, a respeito de pessoas que foram fazer ultrapassagens perigosas. Filmadas. Gente, eu vi aquilo chorando quase, porque a cena parece de filme, mas eram cenas reais. Depois da batida, me passava na mente quantas pessoas morreram, ou quantas pessoas estão sofreram por causa daquele negócio. A gente é assim. Nós somos frágeis. Muitos de nós, bem provavelmente, vai morrer
numa situação que a gente achava, que a gente pensava assim, não vou morrer disso nada. Vai morrer. Se a gente não tomar cuidado, a gente morre antes de chegar em casa. Porque a gente é frágil, a gente sabe disso. Eu não estou ameaçando ninguém aqui, nem rogando praga, né? Não tenho esse poder. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que se atentar para a nossa fragilidade. Porque a gente, muitas vezes, né, com o nariz empinado, né, a gente fica querendo colocar as pessoas sob a nossa tutela. A gente é senhor das pessoas. Deus, muitas vezes, para tratar com o nosso orgulho, a nossa autojustificação, Ele vai nos tratar levando a gente a entender que nós somos frágeis. Você já deve ter visto muito marmanjo chorar e desejar o colo da mamãe. E muita gente até esperando na pessoa. E ela frágil, esperando um colo da mamãe. Uma pessoa tem 50 anos de idade. Todo mundo admira. E ele, como eu gostaria de ainda ter a minha mamãe e poder botar minha cabeça no colo dela. Ou do meu pai para me proteger. Ou de alguém que sempre quis o meu bem. É assim, nós somos frágeis mesmo. É uma das razões pelas quais Deus nos alcança. Porque a gente precisa entender que nós somos limitados, como fez com Naamã. Você, Naamã, é verme, você é pereba na minha frente. Nós não queremos ser humilhados por ninguém. Nós não queremos. E Naamã precisou ser confrontado e depois ser humilhado. Humilhado pela sua incompetência. A autojustificação, ela procede de um coração orgulhoso. Mas o coração orgulhoso, para não continuar se auto-justificando, precisa ser humilhado. Para Naamã, humilhação pura. Primeiro, ouvir uma menina, uma adolescente. Pré-adolescente, talvez. Mas é a esperança que a gente tem. Ora, ele pensou assim, o não eu já tenho, não é? Não custa nada eu ir buscar a cura, então, porque numa situação ruim eu já estou. Mas aqueles mergulhos, gente, é para humilhar, é para deixar o camarada no chão. A Bíblia fala bem assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente é ansioso por muitas coisas, e Deus quer nos tratar apenas dizendo assim: coloca sobre mim as suas preocupações. Mas se a gente coloca sobre Deus as nossas preocupações, a gente está dizendo, sabe o quê? Eu não consigo resolver. Aquilo que eu achava que ia resolver, eu não consigo resolver. E aí Pedro fala assim: se humilhe debaixo da mão poderosa de Deus. A gente que é orgulhoso tem dificuldade de se humilhar e confiar plenamente em Deus. Naquela palavra, vai lá e mergulha 7 vezes no rio. E ele que tinha que fazer, porque Naamã que tinha que fazer, porque se dependesse, os servos dele fariam por ele. Mas era ele. Ele teve que baixar e levantar, olhar para todo mundo, ou ficar sem coragem de olhar para as pessoas para não enxergar os risos. Ele sendo tratado por Deus. Por que a gente acha que a gente pode ser diferente? A nossa prepotência de achar que a gente tem que impor às pessoas o nosso gênio, muitas vezes, o nosso jeito, o nosso pecado. A gente impõe às pessoas. Sou desse jeito mesmo, querendo que as pessoas suportem. Quando a gente fala isso, tá dizendo, sabe o que a gente está dizendo? Você tem que me aguentar porque eu sou melhor do que você. É isso que a gente está falando. E aqui a gente vê que Deus trata com pessoas assim. E a gente não queira nós sermos tratados dessa maneira que Naamã foi tratado. Por que a gente não resolve logo com Deus a nossa vida? E deixa Deus realmente animado e feliz conosco. Para que isso aconteça, se a gente tem entendido que o nosso coração é orgulhoso, que a gente tem tentado se justificar e se justifica
falando que a gente, eu posso fazer isso porque eu sou melhor do que você. Deus tem uma cura para isso. Da mesma maneira que curou Naamã da sua lepra, mas antes queria curar a sua alma. A autojustificação procede de um coração orgulhoso que precisa ser curado pela graça. Pela graça. É graça, sinceramente é graça de Deus. Graça, graça. Mas ele teve que ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Mas você sabe que aquilo não valia para nada? Ou você acha que valia? Naamã sabia, rio melhor do que esses aqui, está cheio lá em Damasco. Esse riozinho, esse córregozinho vai fedorento e barrento aí, não se compara com Farfá. Essa porcaria de riacho aí, não é? Se fosse para tomar banho, eu tenho um lugar melhor. Vai tomar banho você. A graça cura problemas físicos e problemas da alma. Não tem nexo em mergulhar no Jordão. E Deus faz assim mesmo. O que Deus queria de Naamã então? Era tão somente a obediência. Ele não fez por merecer não, gente. Ele apenas foi se humilhar. Tá bom, então eu mergulho as 7 vezes. E Deus tratou do coração de Naamã. Por isso que a gente tem que entender que só a graça de Jesus resolve os problemas da nossa vida. Enquanto estamos trabalhando, lutando e fazendo por nós mesmos, nós vamos aumentando o nosso orgulho, a nossa capacidade de sermos religiosos. Porque fazemos isso na igreja e achamos que vamos merecendo por aí. O cristão religioso, ele é senhor de tudo, ele que manda, inclusive quer mandar em Deus. Mas o cristão genuíno, ele é servo, porque o servo de Deus serve. O servo de Deus serve. Mas quem não é servo, não serve. Talvez a gente se encontre nessa situação de achar que nós que devemos ser servidos. Se você não serve, se você não tem servido, é um forte indicativo de que você tem um coração orgulhoso, prepotente e acha que as pessoas que têm que servir você. Então vamos olhar dessa maneira. Como Deus então tem enxergado o seu coração, o meu coração, o nosso coração? Será que verdadeiramente nós temos sido tratados ou a gente acha que é do nosso jeito? Ou a gente tem achado que é da nossa maneira? Ou a gente tem achado que vale ao que eu penso e não se humilha, porque se eu não me humilhar debaixo da mão de Deus, alguma coisa na vida vai me humilhar. Quando eu vou a sepultamentos, eu sempre falo o que eu vou falar agora. A morte nos humilha. A morte, era a preocupação de Naamã, nos humilha. Mas é muito melhor ser humilhado debaixo da poderosa mão de Deus. Enfermidade também nos humilha. Mas é muito melhor sermos humilhados debaixo da poderosa mão de Deus. Porque se fizermos isso, no devido tempo, Deus vai nos exaltar. Exaltar como? Vai fazer brilhar, como fez com Naamã. Imagina como Naamã saiu. Ele saiu parecendo eu imagino, né? Cantarolando, parecendo a Alice no País da Maravilha, feliz, né? Chapeuzinho vermelho, aquele negócio, cantando ali, aquele negócio todo. Não estava se contendo. Quis pagar e Eliseu falou, necas? Por quê? Por que Eliseu falou necas? Sabe por quê? Porque ele pagando, ele podia achar que mereceu. Eu paguei pela benção. Eu paguei, não. O coração dele estava tratado, ele até, eu quero servir. E Eliseu falou, não, por favor, não faça isso, não quero que você saia daqui estragado. Gente, vale a pena a gente confiar em Deus. E o meu desafio hoje é para que nós, eu e você,
saiamos daqui transformados hoje, entendendo de que não há nada em nós que possa fazer alguma coisa por nós, apenas obedecermos. Porque a gente negligencia os mergulhos, e depois quer resolver os problemas com a nossa própria força. Daqui a pouco é um problema. A gente negligencia a obediência, e daqui a pouco a gente vai chorar. Sabe por quê? Porque a gente não obedece. A gente negligencia aquilo que é simples, e daí a pouco a gente vai chorar. Sabe por que a gente vai chorar? Porque a gente percebe que não dá conta. E o que Deus quer da gente? É obediência, tão somente obediência. E você é convocado hoje a ser obediente. Eu não sei em que, você sabe, Deus sabe. Você e Deus, seja obediente então, naquilo que Deus espera de você. Se humilhe, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele faça você brilhar. Vamos orar? Talvez você ache que é difícil demais, né, tomar aquela atitude. Talvez você vai ter que anular a sua carne mesmo para tomar aquela atitude, porque o seu coração é muito forte, o seu espírito é muito prepotente, e isso cada vez mais se torna mais difícil ainda a gente se humilhar. Mas Deus quer que a gente se humilhe debaixo da poderosa mão dEle, e não por uma enfermidade, e não por uma situação de quase morte, e não por outras pessoas. Coloque-se diante de Deus agora. Se quiser também. Se não quiser, sofra a pena depois. Mas não diga que Deus não lhe avisou. Não diga que aquela menina não falou para você. Não diga que Eliseu não propôs a você mergulhar no Jordão. Você não vai poder dizer isso depois. Mas se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Talvez naquela obediência que você não quer obedecer. Talvez naquilo que para você é difícil demais. Mas faça o que tem que fazer. É o que Deus requer de você e de mim. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado por esta noite, por Tua graça e boa mão sobre nós. Nós Te louvamos e estamos aqui diante do Senhor, dizendo para o Senhor que estamos gratos pela Tua palavra que nos ensina a termos uma vida que nos vai dar felicidade. Porque é em obediência ao Senhor que quer nos dar a graça para resolver os problemas da nossa vida. Pai, por favor nos abençoe, continue nos abençoando. Estende a poderosa mão do Senhor sobre nós e nos faça do jeito que o Senhor quiser. Pai, por favor, desmancha o vaso que está feito na nossa vida, quebra e faz outro vaso conforme o Teu interesse. Nos abençoe para a glória do Teu nome. Essas coisas pedimos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor pode nos abençoar e quer o melhor para nós. E porque pedimos no nome de Jesus. Amém. Ok. Deus abençoe sua vida. Nós hoje ouvimos essas coisas do Senhor. Na semana que vem nós teremos a última parte sobre autojustificação. Começaremos uma outra parte, ainda nesse quesito de armadilhas da religiosidade, que são tantas coisas, né? Convido você a voltar aqui no próximo final de semana, seja de manhã, venha na escola dominical, mas venha à noite também, que à noite a gente dá sequência a essa temática. Já temos caminhado, mas volte à noite, para, obviamente, você compreender um pouco mais do Senhor para a sua vida. Ok? Alguém tem algum aviso que gostaria de mencionar e dar que sirva para toda a igreja? A Helene pede para eu avisar de que o Mateus não veio hoje à noite, não veio hoje de manhã, hoje à noite, porque está enfermo, está doente. E pede para que a gente ore por ele, ok? Mateus, sobrinho do Elvis e da Helene, ok? Tá bem, alguém mais tem outro aviso? Alguém tinha outro aviso, se eu não me engano, pediu para eu falar alguma coisa? Não me recordo? Ok, a Lindalva me lembrou
de que nós temos, ela achou ali no banheiro, foi isso, Lindalva? Um brinco. Ok? Não é a primeira vez que perde brinco aqui da outra vez a gente achou que era do Vitor Matheus e não era. Ok? Temos um brinco aqui, um brinco de bolinha. Se você perdeu, foi no banheiro feminino, né? Então, ok, estará aqui, você pode vir buscar aqui no púlpito, tá bom? Tá joia. Mais algum outro aviso, outro recado? Se não, então vamos ficar em pé e vamos terminar com a oração.